Nesse Entendi Direito, a gente recebe Breno Carnevale, secretário de Ordem Pública da cidade do Rio de Janeiro. Bom dia, secretário. Muito obrigado pela confiança e pelo carinho de ter atendido o nosso chamado aqui para a gente poder falar. O secretário é delegado de polícia também e foi considerado aí com alguns dias de diferença. O delegado mais jovem do Brasil foi delegado de polícia com 22 anos. E essa experiência sua em segurança pública, com certeza o ajuda. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Evandro. Para mim é um prazer estar aqui no Entendi Direito. É uma satisfação poder contribuir, né, com esse debate. E, de fato, a experiência como delegado ajuda muito, né, a cuidar da cidade, especialmente porque sempre quis ser delegado de polícia no Rio, né, então esse foi o meu foco. E trabalhei, né, durante muitos anos na divisão de homicídios, tanto na capital quanto na Baixada Fluminense. Então eu pude conhecer de perto a nossa realidade, né? Andei muito pelo estado. Acho que isso realmente me faz uma pessoa mais preparada hoje, né, para assumir desafios como, por exemplo, cuidar da ordem da cidade. Segurança pública, a escolha, então, do prefeito, eu acho que é providencial. É colocar o especialista exatamente na sua área. Uma formação que você tem de direito e, consequentemente, você veio a ser delegado com especialização em segurança pública, entender de segurança pública, consequentemente, ordenamento. Uma pergunta agora já para estimular, uma coisa que estava muito em voga, foi uma situação lá na Gama Filho, né? Que a milícia veio, a milícia é um poder paralelo, é incrível, ela veio oferecer e pedir lá que tivesse uma parcela do dinheiro que a prefeitura ia pagar para a empreiteira, e chegaram para você e te pediram lá, tem que colocar tantos milhões aqui para poder fazer a obra? O que a gente tem hoje no Rio, né? Enfim, o crime organizado de uma forma muito capilarizada. Então, nessa situação específica, a gente tem ali um complexo de comunidades, né? Então tem o Morro da Caixa d'Água, o Morro do 18, um pouquinho mais à frente o Morro do Saçu, e a gente tem ali a área de influência do tráfico de drogas. E, de fato, fizeram abordagens, né, ao engenheiro responsável pela obra. Ele procurou a prefeitura para denunciar e a gente, obviamente, levou esse caso à Polícia Civil, ao Ministério Público, o que, inclusive, culminou com um pedido de prisão já do responsável pelo tráfico. E aí que eu queria chamar a atenção, né? Hoje a gente tem esse fenômeno da narcomilícia, né? É a milícia vendendo droga e o tráfico de drogas hoje fazendo cobranças que há pouco tempo atrás eram atinentes ao tipo de atuação criminosa da milícia. Isso é muito grave, e por isso eu acho importante a gente denunciar e contar com essas esferas policiais, enfim, de investigação, porque de fato, né, não dá para a prefeitura, um órgão público, se submeter, e não vai se submeter, a quaisquer cobranças que sejam indevidas, especialmente vindas de bandidos, de criminosos. Né? Não, um absurdo o poder paralelo, enfrentar o poder público e dar a ele, falar, eu vou dar as cartas. Opa, peraí, né? Uma ocupação já existe, e a tentativa de desocupação, ou melhor, o Estado tentar retomar a área é uma coisa, agora, ainda sofrer acharque, eu achei isso um absurdo dos maiores. Ainda em segurança pública, está debaixo do seu guarda-chuva, melhor, está dentro das suas atribuições, a tratativa da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é atribuição do senhor. Eu vi uma situação muito forte e presente, inclusive nos BRTs e tal. Nós tivemos aí destruídos os BRTs, as estações BRTs, e hoje a gente vê carros da Guarda Municipal, inclusive eles presentes em praticamente todas as estações. Isso vai continuar ou é só para apagar um incêndio? Não, isso vai continuar. Acho que a Guarda Municipal ela passa, né, na história por uma série de questões com relação às suas finalidades principais. Né? Então a gente tem, obviamente, a ordem pública como uma finalidade, que é o ordenamento urbano, mas também tem uma questão de segurança pública municipal, de prevenção. Né? Então, é claro que na Constituição está lá dizendo que a Guarda Municipal cuida dos equipamentos públicos, do patrimônio público, é verdade, mas nós podemos incrementar essa atribuição, né, até baseada no que a gente tem hoje de legislação no Sistema Único de Segurança Pública. E o BRT é um grande exemplo que você trouxe, que é exatamente a lógica que a gente quer trazer.
né? Hoje a Guarda Municipal, dentro do programa BRT Seguro, exerce um papel fundamental, porque a gente está falando de dignidade para as pessoas que mais precisam do transporte público. Então, quando o sujeito vai lá e vandaliza um ônibus e para uma viagem, ele prejudica quem está ali se deslocando, ele onera os cofres públicos, porque, afinal de contas, quem vai pagar essa conta é a população através dos impostos, né? E ele passa uma mensagem de que aquilo ali não tem dono, não tem cuidado. Então, a gente reverteu essa lógica, né? Hoje a gente consegue, através das câmeras, através desse patrulhamento, inclusive embarcado, fazer com que as pessoas tenham segurança, tenham dignidade para andar e possam ter a certeza de que o ônibus vai seguir viagem sem ser vandalizado, sem a pessoa ser furtada, sem ser importunada. Então, assim, já desde 2021, né, em junho, quando a gente criou o projeto BRT Seguro, já foram quase 3 mil prisões de furtadores, vândalos, além das multas aos caloteiros, né? Já são mais de 15 mil multas, que são as pessoas que se aproveitaram dessa omissão pública há pouco tempo atrás para, enfim, achar que o patrimônio público não é de ninguém, quando na verdade é de todo mundo. Não, eu acho que o despreparo e a falta de educação é o maior problema que a gente tem. Então, cara, pô, ele não é meu, ele não é seu, ele não é de ninguém, então eu vou destruir, vou fazer o que eu bem quiser. É falta de educação. Eu acho muito importante a conscientização do munícipe. Aquilo ali é meu, é seu, é nosso. Se eu destruir, outra pessoa não vai poder usar. E nem eu vou poder usar. Quando eu precisar, eu não vou ter. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo atitudes como essa de o órgão público tomar o público como sendo dele. Não terceirizar a responsabilidade. Não, a culpa é do munícipe, sim, mas a responsabilidade é do gestor público, a gestão profissional. Uma outra situação que ficou muito em voga no final do ano e já no começo do ano foram as abordagens preventivas aos jovens, né? Sem documentos, sem dinheiro. Aí vem o pessoal, não, mas ele tem o direito de ir e vir. Opa! Mas se o cara não tem dinheiro? E se o cara está sem documento? Como é que ele pode... Ele tem que ser abordado, todo mundo tem que andar com documento. Eu já sou de uma linhagem mais antiga, onde se existia vadiagem. Aquele que não está com documento é considerado vadiagem. Então, a pessoa tem que estar com a sua carteira, algum documento de identificação. Como é que está sendo feito isso pela Guarda Municipal? Existe algum tipo atentatório à dignidade da pessoa? E como a Guarda Municipal vai agir especificamente nisso? A gente tem feito ações preventivas, especialmente no contexto da Operação Verão. Então, a gente faz isso com o BRT Seguro. Inclusive, a gente tem, nas últimas 2 semanas, mais de 5 pessoas detidas em abordagens preventivas pelo BRT Seguro, que estavam com mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, no caso dos menores, em aberto, ou seja, eram foragidos da justiça, que não teriam sido presos se a gente não estivesse fazendo essas abordagens, ou seja, estariam por aí, né, provavelmente cometendo outros delitos. E a gente faz também isso, essas abordagens com assistência social e Guarda Municipal em apoio à polícia. E o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que é importante, é que muito se cobre aí, quem estuda segurança pública e está na atuação da segurança pública, a gente é muito cobrado na prevenção e na inteligência, no uso da inteligência, né? A inteligência entendida como, bom, eu vou analisar contexto, eu vou analisar informações e vou atuar no sentido de evitar o mal maior, que no caso da polícia, da guarda, é evitar crimes e ilegalidades. Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem preventiva, a gente, obviamente, tem mapeamentos com informações de inteligência, no sentido de que as pessoas que estão praticando crimes em determinado local, elas se deslocam dessa forma, elas vêm de determinado local e elas utilizam tal modal de transporte e dessa forma. Então, a atuação preventiva é justamente para que a gente evite um mal maior. E chama atenção também porque existe uma certa ideologização dessas questões, e aí a gente acaba sendo acusado de racismo, de segregação racial. Eu desafio as pessoas que falam isso, por exemplo, que provavelmente têm seus filhos, seus netos, enfim. E aí eu queria propor aqui um desafio. Essas pessoas, na escola dessas pessoas menores, né, filho, neto, se fosse ter um passeio de escola e as crianças fossem partir de um ponto da cidade,
que ficasse a 20, 25 quilômetros de outro ponto, que é a distância mais ou menos do Jacarezinho para o Arpoador. E que essas crianças iriam partir sem nenhum responsável no ônibus, sem dinheiro, sem nenhum tipo de contato, sem cartão, sem água, sem comida, e fossem passar o dia na rua. Eu queria saber se essas pessoas, elas entendem que esses menores estariam em situação de risco. Então, pensar que os menores que vêm da comunidade não estão em situação de risco, para mim, sim, isso é racismo. É porque é pensar que essas pessoas não têm o mesmo direito do que as outras pessoas têm. Eu uso isso daqui para interromper a pessoa. Você falou agora em racismo. Secretário, estamos vivendo no Rio de Janeiro dias absurdamente, tivemos aí morreram 12 pessoas ou mais nas enchentes que nós tivemos aí. Aí, a ministra, eu não sei nem qual a pasta dela, porque ela não tem orçamento, ela não tem nada. A ministra Aniele Franco. Ela falou do racismo ambiental. Todo mundo quer colocar as pessoas dentro de caixinhas. Eu vou justificar alguma coisa colocando um termo que está na academia. Alto lá. Alto lá. O enfrentamento do gestor público é o problema. Se nós temos o problema, independe da cor da pessoa, onde é que ela mora, o CEP dela, se o CEP dela é bom ou é ruim, ou se ela vem do Jacarezinho, se ela vem do Arpoador, se ela vem de São Conrado, se ela vem da Barra da Tijuca. Isso aí coloca para o Brasil inteiro. Racismo é uma raça só. É uma raça só. Então, me causa muita espécie, mas muita espécie, a pessoa falar, não, o exemplo que o senhor deu foi excepcional. Eu tenho uma filha, se minha filha sai sem dinheiro, sai sem telefone, sai sem comida, sai sem água e vai ficar distante, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu acho que a tratativa dessas pessoas que estão fazendo é sim, de serem abordadas. Eu venho de cidade pequena, e a cidade pequena o que é? Se a gente estava num lugar meio ermo, vinha lá o carro da polícia e parava. O que vocês estão fazendo aqui? Um lugar escuro, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Então, essa abordagem eu acho que não tira a dignidade de absolutamente ninguém. Um outro ponto que também estava na mídia há poucos dias, e no Rio de Janeiro, a ocupação de terrenos e tal é uma coisa absurdamente grande, invasões e tal, e a gente vem vendo já há algum tempo demolição e retomada de calçadas. As calçadas foram tomadas por comércio, por carros, por estacionamento, por restaurantes. Não é só na favela ou na comunidade, ou o que seja, não. É uma coisa absurda. As calçadas, elas inexistem e as que existem, elas estão sendo tomadas. O que a prefeitura está fazendo, a Secretaria de Ordem Pública está fazendo com mais força para retomar esse espaço, esse equipamento público, que é a calçada? A calçada, ela tem um valor, né? A gente fala muito em harmonia lá na Secretaria de Ordem Pública, que é justamente harmonizar o espaço público, para o pedestre poder utilizar, né? Para o comerciante ter lá a sua vitrine, sua fachada, e para o ambulante legalizado, que cumpre as regras, poder usar, desde que isso seja harmônico. Então, quando a gente assume a gestão em 2021, a gente realmente se deparou com áreas absolutamente depredadas, né? Áreas absolutamente tomadas, e chama atenção também para uma questão que é a utilização criminosa do espaço público por pessoas que se utilizam da pobreza alheia para ganhar dinheiro. Então a gente se deparou com isso em Campo Grande, por exemplo, no calçadão de Campo Grande, que a gente ocupa, né? Já está desde final de outubro ocupando o calçadão de Campo Grande, ou seja, só o ambulante legalizado pode montar. Isso retomou as vendas, né? O comércio cresceu em 30% lá, então a gente está falando de combate à pirataria, combate à receptação, combate à milícia da região que cobra propina para as pessoas poderem montar como se ela fosse o dono do espaço público. Isso para falar de um centro comercial, né, absolutamente fundamental na zona oeste da cidade. E a gente tem a retomada de territórios, né, e aí a gente está falando tanto de comunidade quanto de puxadinho de luxo, que é a gestão do espaço público. Então a gente tem, mais uma vez, o crime organizado tentando se aproveitar desse mercado imobiliário ilegal para ganhar dinheiro. Isso coloca em risco a vida das pessoas. A gente vê, né, agora a gente está em janeiro, um período de chuva, né, a semana retrasada a gente foi fazer uma operação em Água Santa, de edificações absolutamente arriscadas. Existe um clamor popular hipócrita,
né, no sentido de que a gente não pode fazer essas demolições. É claro que a gente tem que ter cuidado com quem já está morando, não era o caso. Mas a gente está fazendo, no final das contas, no final do dia, a gente está preservando a vida daquelas pessoas. E, obviamente, também asfixiando financeiramente milícia, tráfico, quem quer que seja, que esteja se utilizando dessa pobreza para ganhar dinheiro. Não, é bastante complicado. Inclusive, essa atuação, a gente vê a retomada de alguns espaços que, cara, Zona Oeste, loucura. Tem alguns lugares que são tomados, o cara agrega a ele ali um espaço maior do seu comércio, coloca carrocinha e tal. Realmente é complicado. Mas tem determinadas pessoas que fazem daquele local a sua fonte de recurso, né? Então, tem determinadas situações que é mostrado na mídia, a gente tem notícias pela mídia. São situações um pouco agressivas. Os caras chegam e pegam o material que a pessoa está vendendo, até na praia em alguns momentos, em alguns outros lugares. Vem a Secretaria de Ordem Pública e chega e faz um arrastão, pega lá o vendedor de água, pega lá o vendedor do Biscoito Globo. Ou melhor, existe alguma situação dentro da própria Secretaria de fazer um cadastro melhor ou ampliar o cadastro, vindo que nós estamos vindo numa recessão absurda, a renda da população foi destruída, nós viemos num período de uma pós-guerra, a pandemia foi um pós-guerra, e esse pós-guerra é uma recessão absurda, ninguém quer falar isso, é uma recessão absurda, todo mundo perdeu emprego, todo mundo perdeu renda e, consequentemente, as pessoas têm que sobreviver. Não é para liberar para todo mundo, não é liberar geral, mas como a pasta do senhor é ordem pública, existe já um projeto, ou já está sendo implementado, ou será implementado, de ampliação para cadastro e identificação daquele vendedor. O cara que está vendendo a água dele no caixotinho ali, aquele rapaz que está vendendo a balinha dele no sinal, o cara que está vendendo a água dele no sinal. Coca-Cola, nunca ninguém vi vendendo no sinal, só vi uma vez. Pô, vendam Coca-Cola, eu bebo Coca-Cola zero. Só água não, quero Coca-Cola zero, entendeu? Gelada. Né? Gelada, por favor, por favor. E a CEOP não vai brigar com vocês, entendeu? Putz, entendeu? Tem isso, secretário. Esse ponto é muito importante. Como você bem falou, acho que antes da pandemia, a gente já vinha numa situação de economia muito ruim, né? Lá para 2018, para 2019, enfim, a pandemia veio e agravou a situação. Né? Agora, é claro, né, você falou, e é isso, assim, não dá para liberar geral. Hoje a gente tem, na Secretaria, tem o programa do Ambulante Harmonia e tem cadastro de pessoas em situação de vulnerabilidade social que tem vontade de trabalhar como ambulante. Então a gente tem aí cerca de 1.200 licenças que foram concedidas nesse período. Quantas? 1.200. 1.200. É claro que isso não vai resolver o problema da renda das pessoas, mas é uma forma de colocar essas pessoas no mercado de trabalho para que elas se sustentem. O que a gente mais ataca como problema nessa situação são situações que colocam muitas vezes a integridade física em risco. Então, por exemplo, estádios de futebol lotado, areia de praia, então tem equipamentos com botijão de gás, com espeto, com carvão. Isso acaba sendo um fator de risco. A gente teve no dia 31 de dezembro, inclusive de manhã, um botijão de gás que explodiu na areia de Copacabana. Graças a Deus não tinha muita gente perto, ninguém se feriu. Mas poderia ter acontecido uma tragédia. Nós tivemos no ano passado uma criança que queimou os pés na areia porque o comerciante ambulante, de forma descuidada, enterrou o carvão da churrasqueira dele nas areias. Então, assim, é esse equilíbrio que a gente busca. E a gente tem uma questão de espaço público, né? Porque quando a gente está na gestão pública, é claro que a gente se compadece, a gente olha para o problema específico da pessoa e quer resolver. Mas a gente tem que ter um olhar de gestão pública no sentido de que se toda e qualquer pessoa decidir, né, montar uma barraca e colocar no espaço público, a gente vai ter uma cidade inviável. E aí eu vou comprometer a própria lógica do comércio formal, da geração de emprego e renda. Então esse é o desafio, né? A gente ter essa transição de uma situação muito ruim da economia para uma situação de crescimento econômico que a gente ainda está buscando. E aí eu acho que é uma questão Brasil, né? Talvez, quiçá, até mundial. Sim. A gente tem aí guerras, né? Enfim. Então, de fato, esse programa existe. A gente diariamente recebe pessoas na seção de controle urbano. Tem algum site para a pessoa se inscrever? Tem o site do Portal Carioca, né, que a pessoa pode fazer a inscrição, mas eu oriento sempre a pessoa a procurar, até porque a gente tem pessoas muitas vezes que estão buscando trabalho como ambulante, que não necessariamente têm facilidade de mexer no celular, enfim, na internet.
Então, procurar a gente na Secretaria de Ordem Pública, no prédio da Prefeitura, tem lá a seção de controle urbano. O prédio da Prefeitura, aquele lá da Cidade Nova, lá, aquele grandão. Aí tem na Hélio Beltrão 50, é onde fica a Coordenadoria de Controle Urbano. O Calvoso vai estar colocando o endereço aqui. É legal buscar essa orientação, o que precisa de documento. Tem regiões da cidade que a fila é menor, então assim, a gente consegue olhar para essas pessoas com atenção, com dignidade e fazer com que elas tenham suas fontes de renda. Isso é fundamental, de fato. Sim. A gente viu também em reportagens que, em determinado momento, existe alguma truculência para coibir a situação. O senhor admite que, em algum momento, alguém possa ter cedido? Sim, a gente tem uma questão difícil, né, de fiscalização. Uhum. É uma situação que obviamente envolve uma série de fatores complexos e todos os casos, né, que nós tivemos acesso e conhecimento de eventual excesso, né, instauramos sindicância interna e, inclusive, fizemos punição. Né? Infelizmente, inclusive, a gente fez até demissão de agente público que participou de agressão. E aí, assim, isso aí para mim é muito caro, né? Eu não hesito em fazer cumprir o que é certo. Então, qualquer excesso nesse sentido ou em qualquer outro desvio de comportamento, eu acho que o servidor público, ele mais do que ninguém, ele tem que ter integridade, transparência e compromisso com quem ele serve. Sim. Então, assim, por mais que a pessoa esteja praticando uma ilegalidade, né, seja administrativa, enfim, nosso compromisso é fazer com que a legalidade seja trazida e não responder ilegalidade com ilegalidade. Então a gente instaura a sindicância, a gente está aberto a prestar conta, enfim, a gente tem acompanhamento de outros órgãos também nesses casos e isso é muito importante. Bacana. É importante a gente entender que acontece problemas na casa da gente e a gente resolve na casa da gente. E um instrumento chamado sindicância é um processo administrativo que é aberto dentro do órgão público para apurar a responsabilidade do órgão público e, se houver cometimento de crime, é encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a apuração do crime. É só para a gente entender direito. Uma outra situação que é muito em voga, não é só Rio de Janeiro a gente está falando especificamente por ser secretário, mas em outras cidades do país, que é o furto de cabos e materiais metálicos para a venda de ferro velhos, e houve uma atuação. O que está sendo feito e o que é feito pela Secretaria do senhor na situação de ferros velhos? A gente, como órgão de prefeitura, né, a gente tem uma atenção muito grande justamente para esses estabelecimentos que são os ferros velhos. Ou alguns estabelecimentos que, em tese, se colocam como recicladores, mas que, na prática, quando a gente fiscaliza, tem lá um setor que acaba comprando e vendendo cobre, fio, enfim. A gente tem hoje a aplicação de um decreto que obriga a ter câmera, que proíbe funcionamento em determinados horários. Então, o que a gente tem feito é interditar esses estabelecimentos, aplicar multa e apreender esses materiais. Então, já foram 80 toneladas desses materiais apreendidos, né? E chama atenção, porque o foco é justamente interromper o caminho do furto, né? Eu tive, inclusive, semana passada, reunião com a Polícia Civil, né, no âmbito da Delegacia de Roubos e Furtos, justamente para que a gente possa juntar esforços e reprimir esse tipo de crime. Primeiro, porque existe um mercado lícito de recicladores, várias pessoas se sustentam nesse mercado, então não é justo a gente confundir e generalizar, mas o nosso trabalho é focar naquele que é ilegal. O que eles estão fazendo hoje, depois que a gente fez esse avanço de fiscalização, né, os criminosos? Eles estão colocando muitos ferros velhos para dentro de favelas. E aí, obviamente, isso tem um impacto dificultador na nossa fiscalização, porque a gente precisa pedir um apoio policial e a gente tem até restrições, né? A gente tem aí, enfim, ações de ADPF lá que dificulta esse trabalho em áreas que já tem o estado de dificuldade de atuar, porque já tem uma territorialidade ali criminosa. Isso também tem que ser falado porque isso impacta muito. Meu Deus. Só admite, então, que tem determinados locais na cidade do Rio de Janeiro que nem a prefeitura entra e nem a polícia entra. A prefeitura entra, mas para a gente entrar, a gente precisa de apoio policial. Meu Deus. Então, se a gente falar, por exemplo, de uma comunidade, a comunidade tem creche, a comunidade tem clínica da família, a comunidade tem coleta de lixo, mas muitas das vezes a comunidade não tem autoridade policial sendo exercida ali. Meu Deus. Isso é grave. É gravíssimo, é gravíssimo.
Um outro assunto que a gente tem que abordar é a situação do esvaziamento que houve por conta dessa pandemia que nós falamos. Houve um esvaziamento do centro da cidade. O centro da cidade hoje ele vive às moscas. É triste você ir ao centro da cidade e não ver aquele burburinho de pessoas, as calçadas lotadas, gente se esbarrando, correndo, atrasados e tal. E a ocupação por moradores de rua. O que a Prefeitura tem e a Secretaria do Senhor tem feito para modificar esse cenário terrível? É um dos centros de cidades mais bonitos do mundo. Poucas cidades do mundo são tão belas como o centro da cidade. O Campo de Santana é um dos lugares mais lindos do mundo. Você pode ir à França e tem parques que não são tão bonitos quanto. Eu concordo plenamente. O centro da cidade do Rio de Janeiro ele é, enfim, apaixonante porque ele mistura história, Paris, arquitetônica, mistura culinária, mistura cultura, enfim, mistura um centro também econômico. Né? Então o nosso trabalho é resgatar isso. Com relação à população em situação de rua, acho que a gente tem que dividir esse tema, né? Que ele é complexo. Então tem gente, obviamente, que, enfim, muitas vezes é adicto e está na rua por problemas mentais, mas também tem aqueles que são criminosos que se aproveitam dessa situação. O que a Secretaria de Ordem Pública tem feito? Abordagens diárias, né? Tem equipes dedicadas exclusivamente ao centro da cidade e apreensão de faca e objeto perfuro cortante. Então a gente tem aí grande quantidade desses materiais sendo apreendidos, e aí a gente aprende simulacro de arma de fogo, material para utilização de droga, faca. Por quê? Dessa forma a gente está prevenindo violência, a gente está evitando crime e a gente está mostrando para essas pessoas que a rua não é lugar para elas ficarem. Agora, tem uma questão que também é a questão da internação compulsória, né, que inclusive a Prefeitura está cuidando disso, o prefeito Eduardo Paes está com esse tema junto à Secretaria de Saúde, avançando nessa história, porque, de fato, a gente hoje vai para São Paulo em determinados lugares que você simplesmente não consegue andar em uma situação sem ser, né, enfim, sem se constranger com aquela situação e até se indignar. Então, a gente não vai deixar com que o Rio de Janeiro tenha esse tipo de situação. A gente tem um centro da cidade aqui que está, né, enfim, se recuperando, tem o Reviver Centro, e esse trabalho diário é fundamental. Abordagem, oferecimento de acolhimento, mas exercício de autoridade quando for o caso também. Sim, e a integração, inclusive, com outras secretarias de assistência social. Exatamente. E trabalho e emprego e todas essas situações. Eu quero fazer aproveitando o senhor como delegado de Polícia Civil, delegacia de homicídios, tanto na capital quanto da Baixada Fluminense. Então, melhor, o senhor tem experiência larga sobre esse assunto de segurança pública, especialista em segurança pública, SWAT também, teve curso na SWAT. Uau, o cara é fera. Debate sobre leis, reduções penais, privilégios concedidos a criminosos, saidinhas, indultos. Caramba, cara, eu sei que não é atribuição da Secretaria de Ordem Pública, mas a tratativa com essas pessoas que, caramba, o que de equipamento a gente vai ter a mais? Reconhecimento facial, achei top de linha. Isso vai ser utilizado no Rio de Janeiro inteiro? Porque a quantidade de gente que não voltou da saidinha de Natal é um absurdo, cometimento de crime, um cometimento de crime famoso em Copacabana, que o cara tinha acabado de entrar e sair. Caramba, o que a Secretaria de Ordem Pública pode, com o setor de inteligência que ela está, porque ela está lá na ponta, ela pode agregar para a Polícia Civil poder investigar, a Polícia Militar poder prender e a Justiça poder colocar na cadeia. Eu sei que é uma cadeia muito grande de relacionamento, mas o senhor está na ponta. O senhor é munícipe. O senhor é município. Essa participação da Prefeitura na história da segurança é muito importante. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem programas de segurança pública municipal que fazem essas abordagens, por exemplo. Aí tem o BRT Seguro, tem o Rio Mais Seguro, que atua em Copacabana, tem a Guarda Municipal capilarizada, e a história do reconhecimento facial, que é uma tecnologia que está sendo, né, aprimorada cada vez mais, ela está se utilizando, inclusive, das câmeras da Prefeitura. Então, a gente também está entrando nesse radar para que eventual identificação de algum foragido ou de alguém com pendência na Justiça, para que nossas equipes na ponta recebam essa informação e façam abordagem em prisão. Então, essa integração ela é fundamental. Agora,
nós somos muito cobrados por isso, né? E temos que ser cobrados, mas, e aí não é fugir de responsabilidade, a gente tem responsabilidade sobre ordenamento, sobre alguma parte de segurança preventiva na cidade, mas não dá, né, para você abordar um sujeito que já tem 5, 10, 20 passagens por crimes graves, né, ou pior, eles vão escalonando, né? Começa com furto, daqui a pouco é mais um furto com um agente, que é o furto qualificado, daqui a pouco ele está no roubo, daqui a pouco ele está no roubo majorado, daqui a pouco ele está no latrocínio, né? E ele passeia, ele entra e sai, audiências de custódia pela vida. Isso é muito grave porque isso cria um ambiente de impunidade. Então, se você for lá olhar o Código Penal, é uma ficção jurídica, porque eu desafio alguém a comprovar que esses caras que roubam, né, que a gente chama de 157, que se esses caras, algum dia na vida, eles cumpriram a pena que a lei estabelece. Não cumpriram, porque é um sexto, é 2 terços, é 1 terço, é ser bom comportamento, é não sei o quê. Então, assim... Posso comemorar? Olhar para a sociedade, ao invés de olhar para a vítima, olhar para as pessoas que sofrem as consequências. E aqui, mais uma vez, vai ter o oportunista político para dizer que é uma questão de... Não é uma questão de que eu trabalhei na Homicídio da Baixada, né? Já fiz muito local de crime em ponto de ônibus na Dutra, com a pessoa pronta para ir trabalhar ou voltando do trabalho, que morreu por latrocínio por causa de um celular. Então não vem me dizer que tá roubando o cara que tem dinheiro, que não é. Primeiro que, enfim, assalto não é a forma para fazer justiça social. E mesmo que fosse na ideia burra de alguém, não é isso que acontece, né? Enfim, então assim, a gente tem que falar as claras. E aí é esforço conjunto, né? É mudança de lei, é mudança de interpretação de lei, né? É se identificar com a vítima, é olhar para a vítima como alguém que quer viver em espaço público, que quer conviver em harmonia na coletividade e olhar para o criminoso como o criminoso quer, né? Cumprir a lei. É nada mais do que cumprir a lei. Agora, a lei tem que estar do lado do cidadão de bem, né? Tem que estar do lado do cara que quer viver em coletividade de uma forma harmônica, né? Sem cometer crime, sem agredir as pessoas, sem estuprar as pessoas, sem extorquir as pessoas, sem se corromper. Acho que é para isso que existe o Estado de Direito. Concordo plenamente, gênero, número e grau, em tudo que o senhor falou. E mais um pouquinho. Deixa eu te cortar um minutinho, por favor. Calvo. Me permite? Por favor. Você sabe que o Silvio Santos tem o Lombardi, né? Você tem o Calvoso, cada um tem o que merece, então se atura aí, o problema é seu, tá bom? Meu Deus do céu. Olha só. Diga lá. Entendi direito, tá ficando cada vez mais chique, né? Não, a gente pode falar que a gente tem só convidados de alto garbo e elegância. Não só convidados, como parceiros comerciais também. Agora a gente tem a parceria aqui com a Unic. Você sabe quem é a Unic? Fala mais perto do microfone, porque você não tem habilidade. Não tenho. Então, agora ficou ótimo. Perfeito. Agora então, eu te vamos lá. ouço. Então a gente tem a parceria com a Unic, que é especialista em marketing digital. Você sabe o que é marketing digital, seu Evandro? Eu não sei não, cara. Eu sou analfabeto digital. Então, muita gente acha que marketing digital é comprar aqueles seguidores japoneses, chineses, árabes, que não entendem nada. Eu conheço um cara que compra. Exato. Ele tem 2 milhões e não sei quantos mil pessoas. Exato. Aí ele dá uma clicada lá, aparece 100 mil pessoas, tudo com XXRS. Exatamente. A gente desaparece. não tá falando disso, a gente tá falando da Unic, tá? E lá na Unic você também tem outra vantagem. Não é só você comprar seguidor, nada disso. Esquece esse papo. Lá você fala com uma agência, mas não é uma agência qualquer, você fala direto com o CEO da empresa. Tá? O André. O André, exatamente. Top. Você já conheceu o André, Já. sabe qual é a dele, sabe que o cara é fera, o cara é certificado pelo Google, certificado pelo YouTube, pelo Facebook, ou seja, não é qualquer um. Pela Meta. Pela Meta. Pela Meta, que é Facebook e Exatamente. Instagrola. Então você vai ver ali a sua gestão de tráfego crescendo de uma forma orgânica, porém impulsionada. E o que é gestão de tráfego, meu Então, caro Calvoso? As pessoas confundem isso como pagar. Gestão de tráfego não é nada a ver com o meu secretário. Não tem nada a ver com a favor, CO. Pelo contrário. Então a gente está falando aqui de um trabalho profissional que vai agregar e muito o seu Instagram, o seu Facebook, o seu canal do YouTube. Eu preciso disso. Então a gente está aqui com a parceria perfeita para isso. Então, se Agora você... nosso canal então vai voar. Já está voando. Então Agora tá vai virar Elon Musk, como você gosta tanto do Elon Musk. Eu gosto dele. Então, a gente está fazendo essa parceria para voar. E se você quiser voar também, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, já tem o link. Tá tudo ali que a gente vai botar todas as... Faz o contato com o André, bate um papo com ele. Fera, sabe tudo. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Calvoso. Claro. Já que eu interrompo todo mundo, ele fica puto que eu interrompo as lógico. pessoas. Eu adoro interromper, né? Adoro interromper. Mas eu vou falar com o Zé Ruela de uma agência qualquer ou eu vou falar com alguém efetivamente que vai me atender? O cara que vai chegar e falar, pô, bicho, você vai fazer um negócio para mim, você vai dedicar
ao meu canal, à minha conta de Instagram, eu vou ter crescimento, eu vou atingir mais pessoas e mais... Ou é só para aumentar o número? Na verdade, você não vai só falar, ele vai te escutar e vai entender o teu processo, vai entender o que você precisa e vai fazer um plano de negócio para você personalizado. Então, não perca tempo, não fica aí gastando teu dinheiro, pagando para quem está só te enrolando. Vai na Unic, que você vai ter retorno garantido. E o Unic escreve N-U-I-Q. Exatamente. Mas vou botar aqui embaixo da... Seu editor é muito responsável, vai botar aqui tudo direitinho. Isso não. Tudo indicado, isso bonitinho, para as pessoas... André, muito obrigado pela confiança, tá? E vamos voar aí. E a gente vai, inclusive, demonstrar os resultados que a gente está obtendo. Tanto no pod.entendi direito no Instagram, quanto o Evandro P. Moreira e quanto o YouTube, @entendi direito. Exatamente. Tá bom? Muito bom cortar você de vez em quando. Tá bom? Obrigado. Segue o barco. Secretário, nós temos que fazer isso aí, porque isso daí vai ajudar a gente a entregar mais aí o nosso conteúdo a quanto mais gente possível. E graças a Deus a gente tem um leque de convidados. O Paulo, nosso amigo, que ele não é Macintosh, é McCulloch, né? Que é um cara top de linha, que foi o nosso contato aí. Ele teve lá, apreciou e nos deu a confiança de o senhor estar aqui hoje. A gente estava falando então da situação de segurança pública, o senhor fez uma crítica severa aí à lei. Eu sou um cara crítico, extremamente crítico ao nosso Código Penal. Eu faço uma remissão, o Calvoso vai ficar puto comigo, não tem problema. Eu tenho que sempre falar nisso, ainda mais com uma pessoa, o senhor, que é um especialista em segurança pública, entende Código Penal. Nosso Código Penal é de 1940, feito por pessoas de 50 anos, que seriam os deputados federais à época. Então, eles nasceram em 1890. Eles nasceram no primeiro ano da República. E os pais deles eram do Império. Como é que esta porcaria pode estar vigindo até hoje? Então, é melhor. Progressão de pena, gente, senhores deputados federais, por intermédio do seu chefe, que é o prefeito tem que chegar para ele e falar, irmão, é eu que sofro o que vocês fazem em cima. Por favor, deputados federais do estado do Rio de Janeiro, mostrem, nós somos a vitrine, o Rio de Janeiro é a vitrine do Brasil para o mundo. Nós temos que colocar que haja efetivamente punibilidade. A gente entrevista gente que perdeu crianças e que os caras foram condenados a 20, 30 anos. A gente vê na manchete, o cara foi condenado a 400 anos. Ele vai ficar 6, 4. E se ele matou uma pessoa? Pô, vamos encabeçar, nós tivemos aqui com a Glória Pérez. A gente vai fazer um movimento, uma hashtag com o Leniel Borel, com a Raquel Cantarelli, com a Ana Carolina Oliveira, com todas as pessoas que estiveram aqui. O Calvoso vai colocar o link de todas as reportagens aqui, entendeu? Da Glória Pérez, da Ana Carolina, do Leniel, para a gente fazer um movimento e tentar fazer um movimento, alguém fazer alguma coisa. Ninguém faz, eu vou fazer esse movimento para a gente mudar o Código Penal. A pessoa tem que ter medo de pena. Quando a Secretaria de Ordem Pública chega e chegar um carro da Secretaria de Ordem Pública, o cara chega e fala, opa, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, eu já vou sair com o meu carro daqui, que eu estou na vaga errada, eu vou tirar minha barraquinha daqui, eu estou construindo. Caramba, cara, eu fico muito triste da gente chegar nesse ponto. A gente vê que ordenamento público é uma pasta de extrema responsabilidade, extremamente grande. Quais seriam os novos projetos a serem implantados e o que está sendo implantado hoje no Rio de Janeiro e que vai ser vitrine para o Brasil inteiro? Eu aposto muito, né? Como a gente tem no BRT vários corredores, né? E a gente tem um esforço muito grande do prefeito Eduardo Paes para requalificar essas rotas, né? Então a gente tem a Transoeste, tem a Transbrasil. Eu acredito muito nesse modelo de patrulhamento preventivo no transporte público. Né? E o que a gente tem visto realmente, como a gente falou aqui no início, é justamente tolerância zero com esses, em tese, pequenos delitos, que as pessoas gostam de chamar de pequenos delitos, que é vandalismo, dano, enfim. Então esse é um modelo de patrulhamento no transporte público que é fundamental para trazer dignidade. Então a gente está ampliando esses efetivos, a gente começa já esse mês com efetivos dedicados tanto à Transbrasil quanto à Transoeste. Transbrasil, quando ela inaugurar, a Transoeste já iniciando nos ônibus novos. Então, acho que isso pode ser modelo, né, para outras cidades que tenham corredores como esses, e aí, obviamente, adaptáveis às suas realidades. E eu acredito muito, né, na expansão tecnológica dessa fiscalização do espaço público pelas
demolições até preventivas, né? Então, porque esse é um problema também brasileiro, né? Essa questão da construção ilegal, a gente acompanha em vários locais desmoronamentos, deslizamentos, muitas vezes situações agravadas por construções ilegais. Então, eu acho que também a gente pode contribuir muito, né, nesse cenário nacional com as nossas atuações preventivas, porque a gente tem um setor de tecnologia para mapear esses locais, né, e aí a gente já utiliza drones, já faz esse trabalho de inteligência tecnológica. Eu acho que a gente também tem esse avanço e essa expansão desse serviço, que, como eu falei, ele preserva a vida, mas ele também auxilia na segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, porque tem esses grupos criminosos que se utilizam dessa realidade, enfim, difícil de algumas pessoas para ganhar dinheiro, para se locupletar. É brincadeira. Mas a gente vai chegar lá. Eu sou um cara muito otimista, apesar de alguns comentários parecerem ser pessimistas. Não, são realistas, né? Nós tivemos aí, falamos da situação. Eu acho que o Réveillon foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu falei com a minha filha, cuidado, pelo amor de Deus, não vá à praia. Eu tenho uma filha adolescente. Se ela escutar que é adolescente, ela vai ficar chateada comigo, mas para mim ela é um bebê, entendeu? Eu falei, cara, cuidado, pelo amor de Deus, não vai à praia, assalto, arrastão e tal. E o Réveillon foi um sucesso. Nós estamos nos avizinhando da maior festa do mundo, onde a vitrine é o Brasil, onde vai receber gente do Brasil inteiro e tomara que receba. Quanto mais, melhor. O que a CEOP está preparando e ela está preparada, o que falta e o que vocês têm de atuação para o nosso Carnaval 2024? CEOP está preparada, o Rio de Janeiro está preparado, chama atenção para o Réveillon. Um exemplo, né, de integração de órgãos, tanto municipais quanto estaduais, e aqui tem que enaltecer o trabalho da Polícia Militar nos bloqueios que foram feitos, né, o nosso auxílio a esses bloqueios para, enfim, impedir vidro de entrar, impedir faca de entrar, o patrulhamento preventivo propriamente dito, o ordenamento urbano para a mobilidade das pessoas ficar garantida. E acho que isso é um exemplo científico, né, com base em dado, com base em evidência, sem ideologia, sem achismo, sem politicagem. Sim. Um exemplo de que a prevenção ela pode ser efetiva e pode salvar a vida e pode preservar as pessoas. A gente permanece fazendo as abordagens preventivas, a gente permanece fazendo esses trabalhos de inteligência. Eu acho que isso demonstrou eficácia, isso demonstrou resultado prático. Então, para o Carnaval, o que a gente vai fazer? Replicar esse modelo de integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, os órgãos da Prefeitura como CEOP, Guarda Municipal, Sete Rio, enfim, assistência social. A Sete Rio está no guarda-chuva do senhor também? Não, mas a gente tem lá um presidente muito eficaz, um cara que conhece muito a cidade, que é o Joaquim Diniz. Então, assim, eu acho que esse modelo de integração, obviamente a gente já tem os principais blocos planejados, já a nossa atuação. Claro que esse planejamento vai sendo dinâmico, né, de acordo com o que a gente vai sentindo na rua, mas a gente está absolutamente preparado e a gente espera que a gente possa, né, continuar podendo trabalhar, né, para que a gente não possa ser surpreendido aí com restrições aos nossos poderes de polícia administrativa, que são importantes para o cidadão carioca, para o turista, para quem trabalha no Carnaval. Repete esse finalzinho aí, que eu vi alguma coisinha que parece... Será que alguém está tentando restringir a atuação da Guarda Municipal? Eu acho que a gente tem um debate, né, uma questão sendo colocada o tempo inteiro sobre abordagens preventivas, sobre trabalho de patrulhamento, sobre, enfim... só que isso é o que eu estou falando, isso a gente consegue minimizar de forma bem impactante o cometimento de furtos, o cometimento de ilegalidades. Então, o debate acadêmico, eu acho muito mais para se criar uma tese e discutir os problemas futuros. Resolver problema imediato, não adianta você abrir tese. Se a gente for abrir tese para discutir assuntos que acabaram de ocorrer, a gente não vai resolver. Então, quando o senhor fala uma palavra que nós temos uma atuação dinâmica e na dinâmica do que vai acontecendo a gente vai tomando as atitudes, mostra coerência e responsabilidade. Não é, pô, estava no plano, ou está fora do plano, nós não vamos atuar. Putz, aí não dá, pô. Aí não dá. Agora, quando você fala que tem pessoa... Tem os mimizentos do caramba. E os mimizentos, pô, vai dormir, velho. Vai assistir Netflix,
entendeu? Mimizento não. Tem que ter abordagem. Tem que ter abordagem a carro, a pedestre, a ônibus, caminhão. Como é que acha caminhão lotado de droga? Por abordagem. Por abordagem. Eu achei aquele caminhão ali meio suspeito. A Polícia Rodoviária Federal então não vai poder parar? E dentro dele tem o quê? Tem 200, 300, 400 quilos de cocaína, de maconha, de droga, de lança-perfume, de diabo a quatro. Ué, tem que ser por abordagem. Atitude suspeita. O cara andando 4 horas da manhã, a 20 km por hora na rua. A Polícia Militar não tem que abordar? Lógico que tem que abordar. Não, eu não posso ser abordado porque eu sou o príncipe das galáxias. Oh, não, nunca, jamais, em tempo algum. Tem que ser abordado. A Guarda Municipal tem que ter atuação nisso? Tem que ter atuação nisso. Tem que auxiliar a Polícia Militar? Tem que auxiliar a Polícia Militar. E falando sobre a Polícia Militar, a quem honro e dou glórias a todos os policiais militares, mas tem gente ruim na Polícia Militar. Tem gente ruim em qualquer lugar. Qualquer lugar tem gente ruim. Mas são essencialmente heróis. A Polícia Militar agora está utilizando câmeras. Eu conversei, inclusive, com uma sargento atuante na rua. Ela falou assim, Evandro, tem um problema muito sério. O que é? A câmera descarrega. Aí tem que parar o que a gente está fazendo para ir carregar a câmera. E outra, na hora que a gente for atuar, ainda tem que apertar um botão que é o modo action. Putz, cara. A Guarda Municipal também está com possibilidade de ter câmera. O senhor é a favor da câmera no policial militar? Eu já coloco aqui. Calvoso, eu sei que você vai falar comigo que eu não tenho que ter opinião. Eu tenho opinião. Vai colocar? Porra, policiamento de trânsito. Top. Operação de polícia. Não. Operação em batalhão especial, como CORE da Polícia Civil e BOP da Polícia Militar. Não pode ter câmera de jeito nenhum. Como é que eu vou mostrar todo um serviço de inteligência que foi feito para fazer uma operação e eu vou transmitir isso? Para quê? Quanto custa um contrato de câmera da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Reverte isso em equipamento de inteligência, em câmera, em drone, em carro totalmente aparelhado, igual aquele que tem nos Estados Unidos, com luz para tudo quanto é lado, tela para tudo quanto é lado, inteligência, reconhecimento facial, whatever. Agora, câmera em policial? Putz, velho. Bota a câmera no deputado federal, bota a câmera no senhor. Pô, que é isso, velho? Que é isso? Escolher um funcionário público para colocar a câmera não é o policial. A gente tem hoje... Primeiro que eu acho que qualquer equipamento que seja trazido, ele tem que ter uma finalidade, né? Uma finalidade com eficiência. Então, assim, na boa, eu não tenho... a gente não tem na prefeitura essa obrigação, esse projeto, a gente, enfim, tem obviamente uma questão que está sendo debatida, é óbvio que isso a gente olha, observa, estuda, avalia, mas é muito sintomático você, né, ter esse relato, né, que você mencionou, de a câmera como um dificultador do trabalho. Então, nesse sentido, não dá, né? A câmera, como eu falei, a arma, a algema, a arma menos letal, o colete tático, a viatura, eles têm que ser instrumentos para uma melhor execução do serviço policial. Sim. Seja lá para que ele vai fazer no dia a dia. Pode ser para auxiliar um parto, pode ser para terminar um sequestro, pode ser para prender um criminoso, enfim. O que eu vejo, muitas vezes, é que a polícia ela acaba sendo o alvo preferido de todas as mazelas, né? Sociais, de todas as mazelas, o que é uma baita hipocrisia, que você bem falou no começo, né? Então, assim, eu também gosto... Então, vamos fazer assim, e aí eu não estou nem entrando no mérito, se eu sou a favor ou contra, mas por que a gente não coloca, então... Será que se a gente colocar câmera nos postes em várias comunidades da cidade, essas câmeras vão ficar intactas? Absolutamente que não. Será que eu vou conseguir analisar essas imagens? Será que eu consigo sobrevoar meu drone em qualquer região da cidade e ele vai ficar intacto? Eu vou conseguir ter imagem de inteligência daquilo? Né? A quem vai servir essas imagens? Porque, assim, também tem o outro lado. O policial, ele já infelizmente, na maioria das vezes, ele já é pré-julgado como culpado, na maioria dos casos. E aí, a câmera pode ser, em casos específicos, que ajude a mostrar a realidade que a polícia vive na rua. Né? Às vezes a gente vê, né? O sujeito tem uma moto, ele gosta de gravar
a viagem dele, aí ele é abordado, ele consegue reagir. Ali é uma imagem que ajuda ele dos discursos hipócritas dizendo que ele fez isso, aquilo. Mas isso tem que ser uma forma institucional muito bem pensada, primeiro, para não paralisar o policial, né? Então a gente tem de fato uma atuação policial necessária com emprego de energia, e a gente está falando de um lugar, infelizmente, e eu trabalhei na divisão de homicídios da capital, num núcleo que investigava mortes de policiais. A gente tem policiais morrendo por serem policiais, né? Então... Temos um caso lá em Minas Gerais, o cara tomou 2 tiros numa saidinha de Natal. Putz grila, velho. Então, assim, eu acho que é um debate... Tem tantas coisas também pra gente falar, né, disso. Eu acho que a câmera é um debate, ok, mas a audiência de custódia é um debate necessário. Pra que serve? Pra que está servindo? Tá servindo pra oferecer cafezinho e um cobertor pro interpretação de lei. Pro bandido. Enfim, eu acho que tem muita coisa pra gente discutir nesse cenário. Inclusive as câmeras, mas acho que fica uma coisa só... Vamos focar na polícia, na câmera, enquanto isso a gente deixa o resto pra lá. É isso que não dá. Então, o Rio de Janeiro tem perguntas, né? Onde está o Amarildo? Quem matou Marielle Franco? Agora a pergunta, e essa pergunta eu quero fazer, pegando o gancho de câmeras, o menino Edson Davi. Desapareceu no posto 4 da Barra da Tijuca. As câmeras. Cara, tem Tata Werneck, Jojo Todinho, todas as pessoas que eu conheço no Brasil, isso pegou no Brasil. Cadê as câmeras? Cadê as imagens das câmeras na Praia da Barra da Tijuca? Não estou falando só da Praia da Barra da Tijuca. Praia da Barra da Tijuca, de Copacabana, de Ipanema, no Leblon. As praias onde a população passa e tem ali o seu parque de diversões, de graça. Cadê as câmeras, cara? Tem que colocar mais câmera. E cadê as imagens das câmeras? Me causa espécie. O senhor sabe alguma coisa sobre o caso Edson Davi? Não, eu sei o que está sendo, né, narrado na imprensa. Até o centro de operações da prefeitura, que tem as câmeras, né, está em contato com a delegacia de descoberta de paradeiros, fazendo essa troca de informações, mas não tem acesso à investigação. Enfim, a gente torce, obviamente, né, pela vida do menino, mas chama atenção realmente para essas duas questões. Primeiro, a importância do monitoramento, né? Então, assim, a prefeitura, sempre que detecta qualquer imagem que tenha alguma questão que possa envolver algum crime, faz essa troca e entrega para a polícia, enfim, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, e chamar atenção para a importância, aí é um exemplo até trágico e triste, né, de numa questão de vulnerabilidade social de um menor, né? E aí a gente resgata lá aquele outro assunto, né? É uma situação de um menor que estava acompanhado e mesmo assim a gente ainda precisa entender o que aconteceu, mas o quão importante é essa vigilância de alguém responsável, né? Seja para evitar que a pessoa se afogue, que é uma das linhas de investigação, seja para mitigar ou minimizar o fato dela ser vítima de algum crime, de alguma maldade. Mas eu clamo já pelo senhor para intervenção junto a Sete Rio e junto ao prefeito Eduardo Paes sobre as câmeras que puder ter algum tipo de imagem, entregue a dona Marise e o senhor Edson, pai do Edson Davi, e faça lá o pedido da Sete Rio para que implante mais câmeras na orla como um todo, entendeu? Câmeras com alta resolução, com reconhecimento facial, inteligência artificial. Eu acho que a gente vai se sentir mais seguro quando for à praia. Esse é um pedido do Entendi Direito, e eu acho que de todos os cariocas, e não cariocas como eu, mas que clamam por essa situação. A gente tem a situação de mobilidade urbana como um todo. A Guarda Municipal, ela atua também num apoio a trânsito, né? E o Rio de Janeiro a gente está vendo que está virando um nó. E as pessoas utilizam aqui como se fosse em Londres, né? A pista da esquerda é a mais lenta e a da direita é a mais... É absurdo isso, cara. Você tem que andar pela pista da direita, que é a livre. Aí da esquerda todo mundo fica nela. Eu acho que as pessoas ficam no WhatsApp e ficam com medo de bater se estando na pista da direita. Existe alguma situação, pelo menos de conscientização das pessoas, a não utilizar o WhatsApp enquanto estão no sinal? O sinal não é uma parada para utilização de WhatsApp. E a Guarda Municipal vai agir no trânsito, inclusive orientando aos vendedores de balinha e tal, para que, botem menos carros para você não atrapalhar o trânsito, porque atrapalham o trânsito. Entendeu? E uma outra pergunta, eu sei que o Calvoso fica puto quando eu faço uma pergunta grande, mas é a situação de
gente, tem que ter engenharia de tráfego. Eu sei que não é a pasta do senhor, mas tem que ter engenharia de tráfego, porque rebate na secretaria. É tudo uma coisa só. Os sinais não são conjugados. Por favor, nos ajude aos sinais de trânsito. Às vezes a gente vê que um gerador de tráfego é os sinais de trânsito mal regulados. É importante. Assim, sobre o trânsito, né? A gente, com a alteração da escala da guarda, a gente conseguiu aumentar o efetivo no trânsito, mas aí eu chamo a atenção para isso. Acho que o nosso efetivo no trânsito, ele não pode ser uma coisa para multar. Ele tem que ser, obviamente, para multar o cara que está errado, mas ele tem que ser para dar fluidez ao trânsito, para, tipo, puxar o cara. Então, assim, para não deixar o cara fechar cruzamento, para não deixar o sujeito deixar o carro em fila dupla, porque senão o que acontece? A gente multa, mas o cara continua ali. Então tem que ser um trabalho duplo. Orientação e sanção para que a gente possa ter um trânsito mais amigável, né? E, obviamente, tem uma questão de educação também, e aí a gente entra com a nossa parte de exercício de poder público, né, para educar. E sobre os sinais, acho que é um pleito absolutamente legítimo, né? Tenho certeza que a Sete Rio tem lá seus engenheiros olhando para isso. A gente tem muitos eventos na cidade, enfim, uma série de fatores que fazem alteração no trânsito, e a gente tem justamente esse cuidado para que a cidade possa ter uma fluidez de trânsito, hora com mais engarrafamento, hora menos, mas sem que isso seja determinante, né, na vida das pessoas, para que elas evitem de perder tempo demais no trânsito. É complicadíssimo. Uma outra coisa que está no guarda-chuva do senhor aí, na Secretaria de Ordem Pública, é a situação de reboques. E tiveram aí algumas pessoas filmando e tal, e fazendo maior estardalhaço, que não pode, que não faz, que não acontece. Como é que está sendo o tratamento hoje, inclusive de algumas pessoas que estão, sei lá, se é por conta de período eleitoral, os caras estão querendo aparecer, ou que seja, mas qual é a tratativa hoje de reboque de trânsito à Secretaria de Ordem Pública do senhor e a melhoria do estacionamento irregular na cidade do Rio de Janeiro, que é uma verdade absoluta? Chama atenção para isso. A gente tem um índice de reclamação alto no 746 sobre estacionamento irregular, então é uma demanda da sociedade combater esse tipo de prática que é prejudicial. Sobre os reboques, a gente, na verdade, quando assume a prefeitura, a gente herda um contrato e, ao término desse contrato que a gente suspendeu, a gente alterou o modelo de contrato. Então, hoje, o carro rebocado, no contrato anterior que a gente herdou, quanto mais carro rebocado, mais a empresa ganhava. Hoje não é mais assim. Hoje a prefeitura paga um valor fixo para a empresa, independente dos carros que ela reboca ou não. Então isso para mim já é um ganho, porque você tira o atrativo você deixa de fazer com que a remoção do carro seja fator de lucro para o empresário. Seja producente a ele. Porque a remoção de um carro, ela é uma questão de interesse público. Então não precisa ter uma vinculação com o lucro. E para além disso, a gente tem as manchas de calor de estacionamento irregular, que é onde a gente emprega o reboque. Então vai ter o bloco em tal local, a gente avisa e tem o reboque. Vai ter o evento que precisa de mobilidade, jogo no Maracanã, jogo no Engenhão, show, a gente coloca os reboques. E praia, operação verão, né, precisa de reboque. Agora, é uma medida antipática, sim, mas é aquilo, só tem reboque no carro que está mal estacionado e que o proprietário não está. Chama atenção também para isso. Né? A pessoa que tem o carro e está no local, ela não vai ter o carro rebocado, ela vai ser infracionada, mas o reboque não vai atuar. E, enfim, fiscalização a gente não tem problema nenhum em receber, a gente está disposto a prestar conta, enfim, não tem nada que esconder ou não falar. Houveram algumas denúncias, inclusive de reboques irregulares, reboques todo errado, tudo sem documento, caramba. A Secretaria de Ordem Pública está vendo isso, eram de pessoas contratadas, esses contratos foram rescindidos, esses carros foram retirados da rua. A gente na CEOP tem um cuidado muito grande com esse tema, até porque essas fiscalizações foram feitas em vários órgãos, né? Eu acho que fiscalizaram o Detran, fiscalizaram o DETRO, fiscalizaram a própria prefeitura. Então os carros eles estão todos regularizados, justamente por isso, porque o nosso objetivo não é sair rebocando carro. O nosso objetivo é ordenar a cidade e o reboque é um instrumento, né, em último caso, para fazer isso. Então a gente, obviamente, qualquer denúncia a gente trata, a gente avalia, apura. Se tiver que punir, a gente vai punir, mas nesse momento as coisas estão absolutamente regulares e transparentes. Certo.
nós estamos aí nos avizinhando também, e estamos num ano político, né? E começa a ter uma cambada de salvador da pátria, né? Vou resolver tudo, eu tenho uma varinha de condão, eu vou colocar ali, vou resolver todos os problemas. Quais os problemas maiores que o senhor tem na pasta do senhor que tenham aí uma repercussão que possa ser agregada e que não seja um paliativo político, ou melhor, não seja uma pá de cal no meio-fio para pintar de branco, mas que sejam efetivamente para resolver o problema? Acho que é muito importante esse cuidado do gestor público, porque a gente vai, obviamente, se deparar com engenheiros de obra pronta, isso em qualquer lugar da vida, né? Então, o nosso foco tem que ser o trabalho, a gestão, e o trabalho, não tem outra palavra, é conhecer a cidade, é ouvir e trabalhar, sabendo das dificuldades, dos desafios. Então, a gente tem, né, a questão da ordem urbana, como você falou, essa questão, a pobreza e o comércio ambulante, são dois desafios da gente harmonizar, né? Não tem solução fácil para um problema que é difícil, né? A construção irregular, tem um problema habitacional, mas tem a construção irregular e ilegal, né? Como conciliar isso? A própria segurança, enfim, todos esses temas são temas importantes, são temas fundamentais para a cidade, que a gente está encarando com muito trabalho, né? Com pressa, mas ao mesmo tempo com trabalho e estratégia, para não parecer, para não fazer as pessoas crerem que são problemas fáceis de ser resolvidos, porque não são. Não. Mas isso não vai impedir a gente de trabalhar e de ter melhoria, como a gente está tendo, né? A gente tem, né, aumento de segurança no BRT, a gente tem esse trabalho de apreensão de faca que certamente está prevenindo, as demolições sendo feitas, enfim, a guarda municipal mais presente na vida das pessoas. Eu acho que tudo isso são conjuntos estratégicos que não são paliativos e que não tem objetivo outro que não seja cuidar do Rio de Janeiro, cuidar das pessoas. Cara, fico muito feliz da sobriedade, da responsabilidade, da capacidade que você tem, Breno Carnevale, nesse Mian, um jovem de 31 anos, cara... Agora 33. 33 já? Tá ficando velho, então. Eu tô me avizinhando dos 50. Mas é bacana ver um cara jovem, muito jovem, à frente de uma pasta tão importante, com tantas responsabilidades e tantos desafios. O Rio de Janeiro é um desafio. Eu brinco muito que a cidade do Rio de Janeiro é a República do Rio de Janeiro, onde a gente precisa ter muito tato para lidar com situações que países não têm, entendeu? A gente tem e enxerga na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que faz nosso policiamento aí, mais fuzis do que muitos países têm. Em cada carro de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que roda no município do Rio de Janeiro tem 4 fuzis. São armas de guerra. É incrível. A gente tem grupos, batalhões, Batalhão de Operações Especiais, o BOP, do Estado do Rio de Janeiro, ele pode estar na frente de qualquer guerra e vai tirar 10, irmão. Vai tirar 10. São soldados mais preparados que soldados que estão em guerra hoje. A CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, também o é. E utilizam armamentos de guerra, inclusive veículos de guerra. Então, o senhor, no ordenamento público, tratando de uma situação dessa, com esses paradigmas, onde você tem o povo do asfalto e o povo da comunidade, que eles colocam nesses dois núcleos, que é uma cidade só. E tocar isso tudo para frente é uma responsabilidade muito grande. Parabenizo ao prefeito Eduardo Paes por ter escolhido o senhor para tocar uma pasta com tanta maestria que tem feito. Os problemas são enormes. A gente não está aqui para tampar pedra em ninguém, está aqui para expor os problemas e as soluções que podem ter. Agradeço muito a sua presença, a disponibilidade de ter dado esse carinho de ter vindo aqui ao nosso canal Entende Direito. Eu peço a que todos que chegaram até aqui se inscrevam, coloquem no sininho, né? Se inscrevam, procurem a gente nas redes sociais, Evandro P. Moreira, Pode Entender Direito, e a gente vai estar colocando lá todos os dias e todas as entrevistas que vierem. Muito obrigado pela sua presença, está o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais e que julgar necessário, que tenhamos um carnaval com a Secretaria de Ordem Pública nos auxiliando e que nos dê a mesma tranquilidade que foi a propaganda que o Réveillon nos deu. Evandro, quero agradecer, parabenizar você pelo canal Entendi Direito. Obrigado. Acho que é um espaço que a gente precisa cada vez mais, né? Que é um espaço aberto para a gente contribuir com ideias, para a gente poder concordar, discordar, mas sempre com o objetivo de fazer as coisas ficarem melhores.
enfim, de tratar de temas difíceis, sensíveis, né? Sem medo, sem nenhum tipo de constrangimento. Acho que a gente precisa falar muita coisa que a gente ainda não fala, né? Então esse é um espaço que tá permitindo que isso aconteça, então parabéns. E obrigado pelo espaço, pela presença. Acho que aqui a gente pôde falar um pouquinho da ordem pública, né? Certamente a gente vai ter um carnaval de rua no Rio de Janeiro. Amém. Com paz, com ordem, com segurança. Então, fica aqui à disposição também para quaisquer necessidades, esclarecimentos do nosso trabalho na Prefeitura, enfim, na Polícia. Estou à disposição. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Então, em nome dos Estúdios Century, na direção de Maurício Pinto, o senhor viu a estrutura que a gente usa aqui. A gente tem uma estrutura profissional, onde o mesmo equipamento que a gente usa aqui são os equipamentos dos maiores artistas do Brasil, entendeu? Dos maiores do Brasil. O espaço está aberto ao senhor, se precisar de fazer algum tipo de reunião, palestra, está aberto ao senhor, tá? Aberto a todos da Prefeitura, a quem quiser. A gente faz o contato e a gente faz isso. Agradecer ao Estúdio Century pelas instalações que nos proporcionam, os equipamentos e os profissionais, como Tony Nunes, como Vicente, como a Ju, como a Larissa, como o Carlinhos, e o meu editor, Calvoso, e Luciano Lavô, que hoje eu não sei se ele está na suíte. E muito obrigado a todos e até o próximo Entendi Direito.